tudo bem com você? Eu sou a Letícia Martins, sou jornalista e editora-chefe aqui da Momento Diabetes e estamos começando mais um episódio da nossa série Show Fake News. Essa série da Momento Diabetes rumo ao nosso aniversário de 9 anos de existência, que vai ser daqui a pouquinho, dia 26 de junho. Se você está chegando antes do aniversário, aguarde, comemore com a gente. E se você está assistindo esse vídeo depois que nós já completamos 9 anos de existência, deixe parabéns aqui pra gente, vou adorar ler o seu comentário. Hoje nós vamos conhecer a história de uma pessoa muito especial para o Momento Diabetes, uma grande parceira, que é a Fernanda Tupinambá. Ela é nutricionista, educadora em diabetes e tem diabetes tipo 1. Ou seja, ela sente na pele tudo que ela conversa com os pacientes dela no consultório e na vida. E a Fernanda tem uma história muito bonita, mas quem vai contar isso é ela. Oi, Fernanda, tudo bem? Oi, Lê, tudo bem? Uma alegria estar aqui, poder compartilhar um pouquinho a minha história, minha trajetória. Você que é uma grande parceira nossa, né, Fê? A gente já está aqui fazendo uma série de vídeos. Você me ajudou bastante ao longo desses 3 meses, compartilhando o seu conhecimento, Sim. falando um pouquinho da sua história. E hoje a gente vai conhecer, não tudo, mas boa parte da sua vida, tudo bem? Sim, estou aqui para isso. Vou compartilhar um pouquinho da minha história, da minha trajetória. Acho que vai ser bem legal. Fê, você descobriu o diabetes quando? Eu descobri quando eu tinha, há 13 anos atrás, na verdade. Coincidência ou não, foi no dia do meu aniversário. Sério? Esse detalhe eu Sério, não sabia. foi. E como é que foi? Foi no dia do meu aniversário. E aí foi assim, ó. Até então eu não tinha, eu não vou dizer que eu tinha os sintomas, mas eu não estava ligando os sintomas à condição de saúde, né? E aí eu fiz exames, porque era um protocolo familiar, então minha mãe também da área da saúde, e aí todos os filhos faziam o check-up, né, os exames laboratoriais anualmente. Todo ano eu fazia, muito bem, esse ano em questão eu fiz e o resultado saiu no dia do meu aniversário. Eu me lembro, a gente nunca esquece, bem claramente. Estava preparando a festa do aniversário até na empresa que eu trabalhava e todo mundo envolvido e tal. Ia ter bolo. É claro, ia ter bolo, salgadinho, tudo tem direito. E aí eu recebi a ligação do laboratório. Era um fim de tarde até. Aí eu recebi a ligação e aí me pediram para o responsável, pedindo para eu ir lá no laboratório. Só assim. Aí eu falei, ah, tá, tudo bem, vou. Né? E fui lá, imaginei que, sei lá, a coleta não tinha dado certo, não tinha colhido sangue suficiente, enfim. Aí cheguei lá, ele. Ah, Fernanda, vem aqui. Não falou nada. No Vem mesmo aqui. No dia. mesmo No dia de... dia. Você tinha que idade, vinte Fernanda? e nove Ah, anos. 29 vinte anos. e Então nove você foi anos. sozinha mesmo, né? É, Perfeito. Você já era uma adulta, eu já era tudo adulta, certo. falei, deu algum probleminha na coleta, vou lá. E aí me chamou a atenção que a hora que eu cheguei, ele falou assim: vem aqui. Ele me tirou da recepção, me levou numa salinha lá dentro do laboratório. Senta. Sentei. Aí eu falei assim, moço, mas o que que tá acontecendo? Porque eu só vim aqui porque o senhor falou que deu algum problema no meu exame. Ele falou assim, então, é isso mesmo. O seu exame deu muito alterado. Aí eu falei, não, moço, deve ter algum erro. Não, não, Já não começou a deu. teimar com ele ali, Daí né? eu falei, não, moço, não, acho que deu algum errinho. Vamos fazer de novo. Ele falou assim, não, eu te chamei aqui porque tá o dobro do normal, então você tem diabetes. Assim, ó, ele já me deu o diagnóstico. Aí eu falei, não, moço, e ainda eu falava, não, deve ter alguma coisa errada, não sei o que. Ele falou assim, não, não tem o que errar. Ele ainda nem falou, vou repetir nada. Ele falou assim, não, tá errado, não, é isso aqui. Aí eu me lembro que ele fez assim com o papel assim na minha frente, assim, Te empurrou o é. resultado. Aí eu já comecei a chorar, né? E aí ele falou assim: não, não precisa ficar nervosa, não sei o quê. Eu falei: como que não precisa ficar nervosa? Você me dá um Que presente diagnóstico. é esse? Ele falou assim: não, agora tem que ir no médico, não sei o quê. E eu falei: tá bom, muito bem. Aí meu mundo era. Ele não era médico, ele era um funcionário do Não, laboratório, sim, sim, ele mas era ele o precisava dar o dono. resultado presencialmente, né? Isso. E aí eu falei: tá bom. E foi assim. E nesse dia você comeu bolo? Não, né? Oh, meu Deus. Aí não pôde, né? De jeito nenhum. Daí eu fiquei em prantos. Eu me lembro que eu trabalhava em Campos do Jordão. Aí eu fiquei tão nervosa que eu desci. Aí teve uma colega que me ajudou, me trouxe para Taubaté e eu vim em prantos, desolada.
Foi muito difícil. Mesmo já conhecendo um pouquinho do diabetes, assim, eu fiquei chocada. A história da Fernanda tem um detalhe que a gente vai entrar agora. E eu já me emociono, olha, eu já tô aqui, porque eu conheço essa história. Primeira vez que eu vi a Fernanda pessoalmente, nós nos conhecemos quando fomos nos encontrar numa unidade da prefeitura, né? Isso, Nós fomos é. fazer uma reunião com a equipe de saúde da prefeitura de Taubaté, que é a cidade sede da Momento Diabetes, e lá a Fernanda já me contou essa história, que é uma história triste, muito triste, porém trouxe um novo significado para Fernanda e ela fez assim a gentileza de compartilhar, de aceitar compartilhar com a gente. Fê, você já sabia o que era diabetes, né? Você já entendia que diabetes é uma condição. Existem vários tipos de diabetes, mas Sim. dois que são os mais comuns, o diabetes tipo 2 e o diabetes tipo 1, que é o seu caso, que é uma doença autoimune, que não tem Sim. cura ainda e que o Uhum, controle precisa ser diário, sim. precisa ser bem manejado, né? E por Exato. que você já conhecia o diabetes tipo 1, já que boa parte da população não sabe, né? Ou sabe, mas sabe muito por cima. Sim. E aí, até o motivo do meu grande choque foi porque até o motivo do padrão, né, de exames da família anual, por quê? Porque o irmão mais velho, também convivia com diabetes tipo 1 por muitos anos. Então, eu nasci numa família que já tinha uma pessoa que convivia com diabetes. Qual que era a diferença de idade entre você e ele? Há 30 anos, Ele praticamente. Era era uma mais velho. diferencinha, ele era bem Uhum. mais velho, é. E aí, só que assim, na minha cabeça, eu já sabia, porque na hora que falou diabetes, eu já linkei com o histórico do meu irmão e todas as dificuldades que ele teve convivendo com a doença, né, com a condição. E aí eu já me vi naquela mesma situação, né? Porque para ele foi muito difícil durante a vida toda. Então eu pensava assim, meu Deus, e agora? Você se imaginou passando pelos mesmos desafios que ele passou. Exatamente a mesma coisa, exatamente. O sofrimento, as hipoglicemias severas, as internações, as complicações, as proibições alimentares, porque até então, naquela época, não se falava muito, não tinha esse conhecimento todo que a gente tem hoje. A dificuldade no manejo, nas aplicações de insulina, porque não se tinha monitorização contínua, era tudo muito difícil. Fazia o teste com a glicofita, né, na urina. Então, aí passou um filme na minha cabeça. Falei, Jesus, e agora? E porque até então eu me questionava muito também assim, falando, poxa vida, mas ele teve quando criança, eu já sou adulta, eu achei que não ia ter, né? Então Veio passou essa um filme, confusão nessa. foi tudo muito confuso, foi muito difícil para mim. Uhum. Mesmo já tendo essa, eu acho que talvez realmente por ter essa convivência que foi muito difícil para mim. E é bom salientar que você não era nutricionista, né? Você tinha uma outra profissão. Qual era, Não, Fê? eu trabalhava no ramo de hotelaria, então eu trabalhava quando eu digo assim, quando todo mundo estava descansando e passeando aí que eu estava trabalhando, né? Você é formada em turismo Eu sou também, formada, minha né? primeira formação é turismo. E aí você estava lá no seu ambiente de trabalho, prestes a comemorar o seu aniversário e recebe essa notícia e Sim, passa esse filme na sua cabeça de tudo que vocês viveram com o seu irmão, né? sim, Você falou que ele já tinha diabetes há 30 anos, né? Então, assim, ele pegou, não o início, né? Porque o diabetes está aí na há sociedade muito tempo. há milhares de anos, né? Mas, Uhum, assim, considerando que a insulina foi descoberta há pouco mais de 100 sim, anos, então ele pegou uma fase do diabetes que não tinha tantos recursos tecnológicos, não, não tínhamos toda essa clareza de informação que hoje temos, né? O acesso. sim. Por isso que você está dizendo que foi muito difícil para Isso, ele, né? exatamente por isso. Ele se sentia muito sozinho. A gente até vai voltar a falar mais pra frente, ele se sentia muito sozinho. Ele pensava que ele compartilhou alguns momentos comigo. Ele falava assim: "Mas por que comigo? Eu não conheço ninguém com diabetes. Eu me sinto sozinho. Eu não posso falar com as pessoas porque eu sofro um preconceito, elas não entendem". Então, foi muito difícil, né, por conta de tudo isso. Essa frase que você disse que ele refletia em voz alta, né? Por que comigo? A gente tem uma revista da Momento Diabetes cuja capa é isso, por que logo eu?
né? Acho que é uma das perguntas que muitas pessoas, não vou dizer todas, porque é difícil você, Sim. né, generalizar assim, Uhum. mas que muitas, a maioria, talvez, das pessoas Sim. que recebem um diagnóstico pergunta, por que eu, né? E não tem um motivo, né? O diabetes tipo 1 ainda, a gente não tem como cravar uma causa para ela, né? Não podemos dizer, ah, eu sou culpada, aconteceu comigo porque eu De fiz jeito isso e isso. nenhum. E essa pergunta também chegou para você naquele momento? O tempo todo. Eu passei as fases, né? Porque tem a fase de negação. Eu tive essa fase muito clara. Eu negava, eu falava assim, não, o exame tá errado. Desde o começo, eu passei um longo período indo em médicos, refazendo exames, e eu falava assim, não, tem alguma coisa errada. Não tenho diabetes, eu tava nervosa. E, nossa, então eu passei por essa fase. Depois eu então é isso mesmo. Depois de várias opiniões médicas, né? Diagnóstico, relatórios, né? Então tá, mas por que comigo? Daí vem a fase do porquê. Aí passei um tempo. Aí depois disso eu comecei a perguntar, tá, a partir disso, então pra quê? Qual é a finalidade? O que que eu vou fazer? Do limão eu vou fazer o quê? Vou fazer uma limonada. Que pergunta linda que você se fez, É, Fê. porque eu pensava assim, mas tem que ter um porquê, tem que ter um pra quê, porque não pode ser só isso. Eu me questionei muito, foi muito difícil. Eu falo assim, gente, receber o diagnóstico não é fácil, não foi fácil pra mim, não é fácil pra ninguém. Só que a gente tem duas vertentes. Eu vou olhar para que lado? Eu vou olhar, eu vou continuar nessa fase do porquê eu negando e fingindo que nada está acontecendo e vamos esperar para ver no que vai dar. Ou se vitimizando, né? Exatamente. Ou o que que eu vou fazer a partir disso? Né? E aí eu escolhi, então tá, é isso? É isso. Então a partir daqui, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer para mim? Foi exatamente isso que eu fiz. A partir do momento que eu entendi o que que podia ser feito para mim, aí eu falei, ok, agora eu vou compartilhar. Porque a minha dor é a dor pode ser a dor de muitas pessoas. E aí foi a minha transição de carreira. Tô dando spoiler já? Já não, podemos entrar. Já tô curiosa para passar para todo mundo, né? Como que você chegou então a ser nutricionista, né? Porque você estava numa área muito gostosa também, né? Turismo Sim, é lidar com a alegria das pessoas, né? O sim, planejamento de uma viagem, depois a expectativa, a volta. E aí sim. você decidiu ser nutricionista, que é uma área muito bonita também. Mas o que que foi essa virada de chave? Por que nutrição? Por que não uma outra área que também pode ser muito útil no diabetes? Foi porque você não podia comer doce? Né? Foi muito assim, né? Então, de novo, aí depois, né, que tá tudo bem, ok, tem diabetes, tem diabetes. Aí meu irmão sentou e falou assim pra mim, olha, Fernanda, agora é assim, é muito triste, a gente não pode comer nada. Aí eu fiquei olhando pra ele, né, porque... Aí eu falei assim, como assim? Não, não pode comer açúcar, não pode comer pão, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer nada, Fernanda. Daí eu falei, tá bom. Aí, tá, aí ia no médico, aí ele me dava as orientações básicas, assim, porque eles norteiam a gente, né? E aí, eu mesmo tomando a medicação, que na época também teve a questão do diagnóstico no começo, por um longo tempo eu fui tratada como tipo Tipo 2, ou 2. seja, você não usou a insulina Não, logo de logo no cara. começo, Isso não. foi ruim, atrapalhou o manejo, Demais, né? Você não conseguia demais. chegar no controle. Porque aí a idade, né, já quase 30 anos. Então os médicos, no primeiro momento, já tiraram a hipótese do tipo 1, porque era mais juvenil, assim, né? Mais infanto-juvenil. Aí, ok. Então eu fiz esse tratamento um bom tempo como tipo 2. Ok. E só que aí, mesmo assim, tomando a medicação oral, eu não tinha uma evolução. A minha hemoglobina glicada só aumentando e cada vez mais difícil controle. Até que em um dado momento, aí o médico falou assim: não, tô achando que tá diferente, porque você não tá evoluindo. E aí eu comecei a cada vez mais perder peso, aí começou eu ter muita infecção de urina, e aí tava tudo muito desregulado. Ele falou: não, então vamos, tô achando esquisito. E praticamente eu não comia mais nada também. Vamos dosar o anticorpo. Vamos ver se é tipo 2 meses. Tá muito diferente. Aí veio a confirmação. Não, ó.
tem Os- anticorpos positivos, não é o tipo 2, é o tipo 1. Vamos entrar com insulina. Aí, mas isso já passaram-se quase 3 anos. 3 anos você Foi um sendo tempo tratada muito como tipo longo. Foi 2. um tempo muito Sua vida longo. estava em risco, né? Sim, Tava em risco. sim, sim. E eu, assim, cansada, fadigada o tempo todo. Nossa, não tinha disposição para nada. E seu irmão dizia que esses sintomas eram comuns? Pela experiência dele, ele Sim, falava, é assim é assim mesmo. mesmo. Porque ele sentia tudo aquilo. Sim, ele também vivia com manejo não adequado, Não, né, para ele. completamente fora, sabe? E aí a questão da alimentação, por que da nutrição? Porque aí também eu não comia nada e subia. Aí depois, mesmo com a insulina, comecei a melhorar, melhorei muito, mas mesmo assim ainda não tinha um controle adequado. Aí eu pensava assim, não, peraí, já tô tomando a medicação, já sei o tipo do diabetes, atividade física eu tinha começado a fazer, e ainda comia e ficava alto, falei, não, deve haver um porquê. Aí eu falei, então eu preciso entender como o alimento, como o meu corpo reage a determinado alimento, qual que é o impacto desse alimento na minha glicemia. Aí eu falei, então tá aí, eu vou estudar nutrição. Você foi em busca do melhor controle para você Pra... a partir da nutrição, para que depois você pudesse ajudar outras pessoas. Exatamente. Falei, não, Que eu preciso entender legal. isso, porque deve, não pode, eu pensar dentro da minha cabeça era assim, gente, não é isso. Então quer dizer que quem tem diabetes não faz, não pode mais nada? Não pode ser isso. Aí eu fui, daí eu me matriculei na faculdade, fiz transição de carreiras, lá abandonei a minha carreira. Eu lembro que na época os meus superiores falavam assim, mas imagina, Fernanda, eles não queriam me desligar de jeito nenhum. Ele tinha convivia com diabetes tipo 2. Doutor Joaquim, lembro o nome dele até hoje. Ele falava assim, mas Fernanda, conviver com diabetes, Fernanda, não é fácil, precisa tomar medicação, você precisa ter acesso a médico, como é que você vai fazer seu emprego? Eu falei, não, doutor, não, o senhor fica tranquilo, que vai dar tudo certo. Eu vou estudar, eu vou aprender, vai dar tudo certo. E ele falava assim, Fernanda, você tem certeza? Eu falava, tem. Mas eu tava um pouco com medo, né? Eu falava, mas tem que dar certo. Aí foi, aí comecei a estudar, comecei a ver como o meu corpo reagia a toda essa mudança. Aí eu falei, E aí gente, você já fazia, você era o seu próprio estudo, né? Você já ia exatamente. aplicando em Eu você falava o que assim, você aprendia no curso. sim. Aí eu falei assim, nossa, aí é assim que tem que fazer. Ok, eu fui orientada por profissionais, troquei um médico que era mais com esse foco do diabetes tipo 1, ele me ensinou muita coisa. Eu lembro que na época teve uma profissional também que me orientou com contagem de carboidrato. E aí, é assim, Fernanda. Ah, é? Então tá. Então eu não fazia, não tirava nenhuma vírgula. Falei, então eu quero ver. É assim? Então é assim, assim, assim. Eu fazia e o resultado tava lá. Falei, gente, isso é incrível. Olha que Isso é legal. incrível. Aí eu A peguei o jeito. equação É. perfeita. Que eu falei, eu não posso errar um pouquinho. Se tá falando que é assim, assim, assado, tem que ter um resultado. Porque é uma ciência, a nutrição é uma ciência. Não é algo aleatório, eu acho que. Não. E dava resultado. Você se apaixonou pela nutrição logo de Nossa. cara? No começo eu fui meio. Eu tive medo e não entendia muito. Mas a partir do momento que eu coloquei em prática e comecei a ver o resultado, aí eu me encantei. Que legal isso. Nossa, aí tua vida iluminou, né? Sim. Gente, no Instagram, a Fernanda pode ser encontrada como nutricionista.diabética. Ou seja, ela exibe ali duas missões, né? A profissão, que ajuda hoje outras pessoas, e a condição que ela tem, que não é um adjetivo, que não a qualifica, ela tem diabetes, né? E Sim. elas hoje se comunica com outras pessoas com diabetes. Muito diferente do seu irmão, que não pôde ter esse contato, né, Fer? Aí, Sim. quando você aprendeu esse universo da nutrição, essa ciência da nutrição, você começou a levar isso para dentro de casa também? Você teve a oportunidade de compartilhar isso com seu irmão? Então, aí, infelizmente, não consegui, porque em virtude de complicações mesmo da condição dele, do que ele não tinha, não conseguiu manejar bem, né? Então, ele chegou a falecer por complicações do diabetes. Então, eu não pude conversar com ele, orientar. Eu falo que tudo isso que eu tô tendo acesso hoje, infelizmente, ele não teve.
Às vezes vira e mexe, eu até comento com meu marido, poxa, se o Duda, né? A gente chama ele de Duda. 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 Se o Uhum. Duda tivesse esse acesso, tivesse essa noção, se eu pudesse conversar, se ele tivesse uma monitorização, se ele, sabe? Tivesse o conhecimento que hoje nós temos, né? Que Sim, pena, nossa, lamentável que é uma pena. vocês não puderam ter o mesmo tempo, né, de diabetes para compartilhar os aprendizados, Não, né? E, infelizmente não. e você faz então desse aprendizado que você teve um propósito de vida. Seu irmão deve te Exatamente isso. acompanhar muito na sua prática, né, como Exatamente isso. Você fala nutricionista. assim, ah, não, não é justo. Eu não sei de tudo. Eu aprendo todo dia. Cada paciente que senta na minha frente, ele conta a história, compartilha, eu aprendo demais. Nunca saberemos, né, de tudo. Ainda mais nessa área da Hum, alimentação que a gente está cada vez mais descobrindo, né? A relação Exatamente isso. corpo-mente. Cada organismo reage de uma forma, é único. Eu aprendo muito. E aí é isso. O conhecimento que eu tenho, eu faço questão de compartilhar. Claro, tem pessoas que são mais abertas, aceitam, tem outras que não, tem outras que falam assim, ah, é assim mesmo, não tem como, né? Mas eu faço questão de compartilhar e poder ajudar, né? Porque, gente, não é coisa, eu falo assim, dá nervoso olhar para pontinha de dedo e ver lá alto e falar assim, ai meu Deus. Que negócio difícil. Mas depois que você aprende, começa a ver mais assim adequado, mais dentro da normalidade, nossa, dá uma sensação tão boa. Tão boa, E né? é isso que eu que compartilho com as Que pessoas. bom. Então, pessoal, sigam a Fernanda nas redes sociais, porque além de compartilhar informações, dicas sobre alimentação, ela compartilha essa leveza que ela tem de vida, né? A Fernanda é uma É. pessoa muito leve, muito de bem com a vida, e isso mostra que você tem diabetes, você não sofre de diabetes. Que Não, talvez num passado, né, por falta de todo esse acesso, as pessoas sofriam com sim. diabetes, né? Fê, a gente já fez outros vídeos aqui no Momento, você já falou sobre mitos, mentiras, fake news que você já ouviu. Você falou do doce, você falou de outras histórias. Eu convido vocês para assistirem os vídeos aqui que a Fernanda participou, colaborou aqui comigo, mas eu quero que você puxe pela memória Hum. algum outro mito que deve ter aí sobre diabetes, porque você hoje tem 12 anos de diabetes, de Esse ano diagnóstico? completo 13. 13 anos. Completa em que mês, Fê? Dezembro. Dezembro. 9 Olha, de dezembro, ó, no aniversário, 9 de 9 de dezembro. dezembro. Vai ter bolo, né? Ah, vai, é. Todo ano teve, né, Fê? Não Teve, foi por conta teve. do diabetes que você parou de comer um bolinho. Eu confesso que no começo eu restringia. Então, assim, no começo eu não teve, depois eu fazia só o zero açúcar. E hoje, depois que a gente aprende um pouco, a gente faz o bolo normal, aquele bolo que a gente gosta e tem a vontade, faz, se planeja, faz a contagem do carboidrato e come com segurança e com alegria. Isso aí. Porque nós respondemos esse mito aqui numa dos primeiros vídeos que nós fizemos, que quem tem diabetes pode comer doce, sim. E aí a Fernanda explica como e por que, né, isso pode. Então Sim. procura aqui, a gente vai deixar o link para você assistir e esclarecer esse mito, se porventura ele ainda tá aí na sua cabeça de que quem tem diabetes não pode comer isso, não pode comer aquilo. Fernanda explica pra gente. Mas Sim. você lembrou de alguma outra fake Ah, news? não, lembrei. Nossa, por muitos anos do meu diagnóstico eu ouvi isso. Qual é? Não pode engravidar. Mulher com diabetes não pode ser mãe. Não pode engravidar. É uma gravidez de alto risco, perigoso para a mãe, perigoso para o bebê. Não pode. Em hipótese alguma. E você tinha vontade de ser mãe? Eu não era nem casada na ocasião, mas eu pensava, poxa, eu vou me casar e aí? Aí eu não vou poder ter filhos? Eu não vou poder ter o direito de escolha? Não é não e acabou. E por muitos anos eu ouvi. Até que eu encontrei o profissional que me norteou e falou, não, Fernando. É claro que você precisa fazer uma programação, você precisa ter um controle, não, um bom manejo, você precisa estar com uma hemoglobina glicada que a gente considera mais adequado, né? Então, você precisa ter uns bons parâmetros para isso, programação, manutenção, mas não que seja proibido de jeito nenhum. É um pouco mais delicado, mais desafiador a gestação? Sim, por contas hormonais, uma série de questões. Mas é super possível. A hora que ele falou isso pra mim, eu falei, nossa, e pode. Mais uma luz. Pois é.
Então vamos Tá ver vendo? se a Fernanda Sim, vamos ver se deu é, certo. se é uma fake news mesmo isso. A gente vai É. mostrar algumas fotos que a Fernanda gentilmente selecionou aqui pra gente. Renan, coloca aqui. Quem é? Ó, sua mamãe. Minha Ó, qual é o mãe. nome dela? Sheila, Norma Olha, Sheila. Sheila. E ela é importante na sua jornada com Demais, diabetes. demais. É uma mãe assim que ela falava assim: "Não, filha, tá tudo bem, a gente vai dar certo, a gente vai encontrar um bom tratamento pra você, vai dar tudo certo", sabe? Ela é aquela mãe que não deixava a gente cair. Tá difícil, Fê, o começo é difícil, mas vai dar certo. Mãe Querida, é pâncreas. uma mãe também. Mãe raiz, né? Sim. A Fernanda aqui, olha. Aqui você ainda já tinha um diagnóstico? Aqui eu tinha um diagnóstico, mas assim, tá vendo que eu tava bem magrinha, Bem não que magrinha. hoje eu Uhum. seja só, mas assim, eu tava bem magrinha, eu tomava medicação que tirava o excesso do açúcar no sangue e eliminava na urina, né? Então, Uhum. assim, o controle era esse. E aí, cada vez sem insulina, cada vez mais perdendo peso, Sim. né? Perfeito. Passa a próxima pra gente, ô, Renan. Ah, sua mãe aqui de Minha novo. Quem é esse mãe, o rapaz? Beto, meu padrinho. Vocês estão aí num evento, Estamos em se São divertindo. Paulo, sim. E aí, aqui, percebe também? Aí eu tava também bem, tava meio que arrastada já, bem emagrecida também por conta do tratamento que não estava adequado, Não estava né? adequado. Já tinha um diagnóstico, mas ainda não Sim, tinha encontrado o caminho do exatamente. tratamento. Próxima. Ah, show fake news. Sou fake news. Pessoas com diabetes podem ter uma família. Mulheres podem Sim, engravidar. Olha que sim. barriga linda. Quando a Fernanda me mandou essa foto, eu falei, Fê, que linda. Está aqui no Horto de Taubaté, né? Um espaço Isso bonito mesmo. de natureza. Sim. E você está esperando a Carol aqui, A a sua Carol, primogênita. isso aí já, ó, esse ano a gente vai completar 6 anos. A Carolzinha tá completando seis 6 anos, é. anos. Que linda, E Fê. foi uma gestação assim, claro, eu tive medos, tive segurança, mas eu tive uma equipe maravilhosa que me acompanhou do início ao fim. E assim, uma gestação plena, tranquila, dentro do previsto. Meu parto só não foi normal porque não evoluiu, porque não tinha nenhuma limitação, não tive nenhuma complicação, nada disso. A Carolzinha nasceu bem, super dentro do peso, não Que precisou de maravilha. internação, sabe? Então, assim, foi muito. A bolsa rompeu. Rompeu, eu tava em casa, a bolsa não tava nem pronta da criança. E aí o meu parto foi em A São outra bolsa, José. né? Pois é, a A bolsa das bolsa. roupinhas, a malinha, né, da maternidade. E aí eu ainda fui terminar, mãe de primeira viagem, fui terminar a bagagem de Carol, e aí a gente foi daqui até São José, meio que em trabalho de parto, chegamos lá, tava tudo planejado, a equipe que ia me acompanhar, não sei o quê. De repente, meu médico não tava aqui, foi um plantonista que fez na hora e correu tudo Tudo lindamente. bem. E Perfeito. nessa época você não usava sensor, né? Você fazia Nessa a época, monitorização no dedo. no comecinho foi, daí depois quando já tava acho que no terceiro mês, daí o médico me sugeriu fazer o sensor. O sensor. Isso. Tá. Aí mesmo, daí no trabalho de parto, Ah, justo, porque o sensor chegou no Brasil há 9 anos. Isso, Ah, tá, isso, tá tava, correto. Eu tava. tava pensando que não tinha, mas o sensor chegou no É, Brasil em 2016. isso, já tava, Tá tava mais certo, no comecinho, tá certo. mas eu fui pro centro Que bom. cirúrgico e Já estava toda monitorada já. ali. Essa foto é maravilhosa. Você tem ela num quadro na sua casa, Não, mas né? você falou tanto que eu vou Vai colocar. colocar e vai colocar logo, porque ela é maravilhosa. Ah, muito Próxima, Renan. obrigada. Ah, olha que Ah duas lá. fotos lindas. Conta rapidamente sobre elas Sim, pra sim. gente. Então aqui o nascimento de Carol, né? A mãe já, roxinho aliviado. E depois de quase 3 aninhos, chegou o O Matheus. Matheus, que O Matheus lindinho. De chegou olho no seu de bolo. olho no bolinho. Adorei. Ah, que lindo. Então você tem dois filhos saudáveis, nenhum deles tem diabetes, né? Não, Porque isso é algo que a gente vai conversar também com médicos, não existe essa relação de que a mãe ou o pai tendo diabetes tipo 1, o não, filho não vai ter. obrigatoriamente vai ter. Não, era o meu medo também, mas assim, crianças saudáveis, ativas, sem diabetes. Tem diabetes. Próxima, Renan. E aí, eu pedi para ela, claro, né? Vimos eles tão pequenininhos, ainda são pequenos, mas envia uma foto de hoje. Olha que foto linda, gente. Que família maravilhosa.
O Matheus, a Carol, seu marido, Marcelo, né? Sim, E Fernanda num lugar lindo aqui, ó. aproveitando com Essa a é a cara família. de quem tem diabetes, né? Não que Exatamente. diabetes tenha cara. Diabetes não tem cara. Não diga, ai, você nem tem cara que tem diabetes. Mas é isso, uma vida É vida real. saudável, real, né? Quer dizer, tem altos e baixos, deve ter momentos de Sim, desespero porque a glicemia não está controlada, deve ter preocupação, várias, mas vida saudável, é quer ir num parque. possível. Olha que linda, né? Sim. Próxima, Renan. Ah, então assim, olha, lá atrás, quando você descobriu o diabetes, você passou pela fase da negação, do porquê eu, por que que tá acontecendo comigo? Depois você se fez outra pergunta que é, deve ter um motivo, então. Já que eu não tenho como saber por que eu, então pra quê? O Pra que quê? que eu vou fazer com isso? Acho que essa é uma das respostas, né? Além de você atender Sim. pessoas orientando sobre a ciência da nutrição, sobre alimentação, sobre vida com sabor, você criou um projeto maravilhoso que é o Diabetes Day Taubaté. Fala um pouquinho para ele da gente, para ele, dele pra gente. Sim, e aí justamente por isso, pelo histórico do meu irmão de se sentir isolado, não conhecer pessoas com diabetes e não poder compartilhar angústias, frustrações e tudo. E aí eu também falei: ah, não, peraí, deixa eu me conectar com esse pessoal. Aí eu criei. Esse ano a gente vai pro terceiro ano, né, Lê? Terceiro ano. Terceiro ano. Essa foto aqui é do primeiro ano, né, do Diabetes Do Day. primeiro, isso. E aí foi uma iniciativa, claro, uma equipe, junto a alguns pacientes me ajudaram, então eu fui falando a ideia de que era um encontro, que eu queria um encontro para fazer essa conexão entre pessoas com diabetes e familiares, mães pâncreas e tudo. E deu super certo. O primeiro, E profissionais de saúde, né? isso, De exatamente, conectar o isso público mesmo. com os profissionais. Sim, para trazer informação de qualidade sobre diabetes. Então, o primeiro foi meio ali, meio. Intimista, né? Um Isso, grupinho é. se juntando para ver se vai dar certo. E foi sucesso. E Pode aí, avançar, Renan, pro próximo. Que aí esse já é o do ano passado. Olha a é, diferença, gente. Aquele grupinho foi criando quase triplicou, força, né? é. Quase triplicou. Olha que lindo. Já teve um público mais. Aqui nem tá todo mundo, porque essa foto foi no final do evento. Nós não fizemos no início aquela empolgação toda, ansiedade, fizemos no final. Então, boa parte já tinha ido embora, mas olha que lindo isso. Como que é para você hoje ver esse pessoal reunido lá por conta de uma Sim, iniciativa sua? Que é bom falar, é uma iniciativa voluntária, vou olhar para cá, né? É uma sim. iniciativa voluntária, é um trabalho feito muitas vezes sozinha, porque vem da cabeça da Fernanda, do coração da Fernanda, de pensar na programação, no espaço, na data, correr atrás de parceiros, no COF, na segurança das pessoas, na divulgação. Olha quanta coisa, gente, para fazer um evento, Foi. né? E aí você vê todo mundo reunido recebendo informação, informação assim de alto nível, não só informação, também experiência, troca de histórias. Troca, Como que foi para partilha, né? Ai, você? foi maravilhoso. Então, primeiro a gente foi meio engatinhando. O segundo, já tivemos a união, né? Então, Letícia, a revista Momento Diabetes chegaram. E assim, foi maravilhoso, porque a gente conseguiu abrir, ampliar, alcançar mais pessoas, trazer, olha a equipe ali. Essa foto em destaque aqui é de propósito. Essas Sim, meninas brilharam, né? Quem são elas, Fê? teve a Ana, né? Ana Nery, que de Taubaté, a Robertinha de São José, a Fê, a Ana gente tá olhando pra cá, Glicose. mas a gente É pode olhar pra pra cá. cá, ó. Ai, gente, ai, meu Deus, é E o Renan tá verdade. Fiquei melhor, né, É, Renan? sim. E aí, então, olha, então tivemos aí as influências de Taubaté, São José, a Ana do Rio, que veio nos prestigiar, então cada um teve a fala, teve a Mônica também, que não tá Não aí, tá nessa foto, né, mas a ela Mônica de palestrou também. Sapucaí. Então teve essa equipe que convive com diabetes, alguns profissionais de saúde que ajudaram demais, né? Fora esse público maravilhoso que a gente alcançou aí várias cidades do Vale, né, Lê? Não ficamos só em Exato. Taubaté. Não ficamos. E esse é o nosso objetivo, o objetivo dessa nossa parceria, Sim, né, sim. Fê? Quando a gente se encontrou em 2023, 23. É, 2023, em outubro de 2023. 2023, nos encontramos na Secretaria de Saúde para a gente poder fazer
propósitos juntos, né? Não adianta eu trabalhar aqui, Fernanda trabalhar naquele canto, sendo que a missão do diabetes é gigantesca e a gente precisa se fortalecer. Então a gente se uniu para levar o projeto da Fernanda, que é o Diabetes Day Taubaté. Oxalá será o Diabetes Day Brasil, Amém. Diabetes Day Vale do Paraíba, Diabetes Day Brasil. A gente está com esse Nos aguardem, projeto viu? expandindo Sim, para que as pessoas possam ser impactadas para o bem, né? E não ficarem exatamente. sozinhas, isoladas, como você sabe que acontece, infelizmente, né? E Exatamente. hoje ainda deve acontecer muito Ah, com isso, né? Deve ter muitas certeza. pessoas vivendo com diabetes isoladamente, sofrendo, que não é necessário, né? Achando que é condicional, então assim, eu convivo com diabetes, é inevitável, não tem como evitar as oscilações, né? Não tem como evitar mal-estar, hipoglicemias constantes, e não é bem isso, né? Então, assim, eu acho que a informação ela deve chegar a quem mais precisa, né? Por isso que a gente está ampliando cada vez mais, estamos fazendo esse trabalho aqui para chegar em realmente quem mais precisa, né? É isso mesmo, e a gente precisa contar com vocês divulgando como que vocês podem ajudar. Compartilhando esse vídeo, os outros do canal, curtindo, comentando, porque a gente tem um desafio grande que é vencer aí a barreira do algoritmo, né? Mostrar para o YouTube, para as outras redes sociais, de que o nosso conteúdo em diabetes, ele é um conteúdo confiável, ele é um conteúdo que está mudando a vida de outras pessoas. Então, da mesma forma que a Fernanda lá atrás fez um evento para 50 pessoas, e o ano passado fez para mais de 100 pessoas, né? Porque outras pessoas acreditaram e confiaram nela, e assim a gente está ampliando. A gente precisa de vocês aqui na internet também fazendo isso, né, Fê? Sim, sim. Então, compartilhando e participando. A gente já tem uma data para o Diabetes Day, terceira edição. Temos a data. Que dia é, Lê? Eu não lembro de cabeça. Dia... Acabaram as fotos, né, Renan? Acabaram? Dá um playzinho aí pra gente ver. Acabaram, Acabaram. voltou aí. Então vamos lá, o Diabetes Day Taubaté vai ser no dia 8 de 8 de novembro, novembro. que é um sábado também, no período da manhã. Em breve nós vamos divulgar mais informações no site da Momento Diabetes, lá na rede social, no Instagram da Fernanda, a nutricionista.diabética, e também no site, no Instagram do Diabetes Day É, Taubaté, tem a página né? também oficial do Diabetes evento, Day né? Taubaté. Sim, e vai ser um arraso. E aí o pessoal é bacana que a gente já está tendo feedback do pessoal que já está pedindo a Já nova está procurando. data, né? Já está procurando inscrição, já está compartilhando, caravanas virão. Então, assim, vai ser muito legal. Tô É isso animada. aí. Ai, que bom, nossa, Fê. Estamos, né, Estamos Lê? muito animadas, Sim, né? E, assim, é tão bom olhar para trás e ver que as dores, os sofrimentos e, enfim, as coisas tristes que aconteceram. Infelizmente, sim. você perdeu seu irmão, não pôde conviver com ele essa fase boa, mas você transformou, como você falou, né? O que que eu faço com esse limão? Sim, é, ué. E o seu limão tá se transformando numa limonada que está sendo dividida com muitas pessoas para matar a sede, para adoçar, porque essa Sim. limonada não é azeda, né? Não. E ela não tem açúcar, mas quem quiser colocar Coloca, açúcar, ou açúcar ou adoçante, tá tudo bem também, né? né, dá para manejar aí também com a insulina. Dá. Então, que linda a história, Fê. E é bom conhecer você para além da profissional, porque eu já sabia muito dessa história, mas é bom quando a gente consegue compartilhar com leveza, porque apesar de ter as partes tristes, essa parte faz parte, essa parte faz parte, olha que linda, né? Uma jornalista falando isso. Essa parte é uma um momento da sua Sim. vida que você ressignificou, né? E eu tenho certeza que seu irmão está muito orgulhoso de você, sua mãe também, porque você está construindo um futuro lindo para você, para sua família e Sim. para outras pessoas com diabetes, profissionais de saúde que podem compartilhar essa história. Sim. E como jornalista, eu te admiro e como amiga, te admiro mais ainda. Parabéns! Ah, obrigada, obrigada. É assim, conviver com diabetes, eu digo assim, gente, não é um mar de rosas todo dia, não é simples e fácil todo momento, né? A gente tem os desafios, como você mesmo falou, é vida real, né? Mas eu acho que esse olhar com leveza faz diferença, sabe? Ai, se tá difícil, vou procurar alguém para compartilhar e vou pedir ajuda. Eu sou assim, às vezes eu falo assim para os colegas DM, ai, gente, isso aqui, mesmo sendo profissional de saúde, eu gosto de perguntar, de compartilhar, às De vezes pedir tiro uma de, ajuda mesmo. e tá tudo bem, eu não tenho vergonha. Isso não diminui nada a profissional que você é.
A dinossauro Não. que você é no, Sou- no diabetes. Passou de 10 anos, já é Já sou dinossauro. todo dinossauro. E é isso. E a gente está aqui um para ajudar o outro mesmo, né? E fico à disposição. O que eu puder ajudar. Peço que compartilhe vídeo, divulgue e venham para o Diabetes Day. Ajude a gente nessa causa. Isso aí. Fortalecer. Tem uma frase na área do diabetes que eu gosto muito, que é: Hum, juntos somos mais é fortes, né? exatamente isso. Então, que a gente se una cada vez mais. Fê, muito obrigada pela Eu que entrevista, pela agradeço. partilha de vida, por compartilhar com a gente a história da sua vida e a sua profissão, né, que é maravilhosa, e você leva essa bandeira com muita garra, muita Sim. ética também. E obrigada pela parceria. Eu que agradeço. Estamos juntos, juntos somos mais fortes, Juntos somos sempre. mais fortes. E com o seu like, com o seu comentário, seremos muito mais ainda fortes e engajados aqui na rede. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe, comente aqui, passa para os seus amigos, para sua família, para o médico profissional que te acompanhe, para que a gente possa levar essa mensagem para frente. E temos mais vídeos até o nosso aniversário, dia 26 de junho. E para além do aniversário também, seguiremos por aqui. Obrigada pela companhia e até mais.